está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira os destaques de hoje. OAB pede apoio de conselhos de profissões para ampliar recursos da União destinados à saúde pública. Conselheiros federais da Ordem decidem apoiar propostas que reafirmam poderes do CNJ e do CNMP. STF acolhe a ação da OAB e proíbe cobrança de ICMS em compras via internet. Dirigentes das advocacias do Brasil e da Namíbia discutem novo intercâmbio entre advogados. E ainda, Conselho Federal da Ordem presta homenagem especial às conselheiras federais da entidade pelo Dia Internacional da Mulher. Tudo isso e muito mais agora no programa OAB Nacional. A Ordem dos Advogados do Brasil requereu o apoio do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas à campanha em favor da ampliação dos recursos orçamentários destinados à saúde pública no Brasil. O pedido foi feito durante reunião com os dirigentes dos Conselhos Federais de Engenharia e Agronomia, Biblioteconomia, Fonoaudiologia e Nutrição. O fórum reúne quase 8 milhões de profissionais e mais de 500 conselhos regionais no país. O presidente da OAB explicou que é preciso recolher 1,5 milhão de assinaturas em todo o país e comparou estados e municípios com a União. Enquanto os primeiros são obrigados a repassar 12% e 15% das receitas anuais para a saúde pública, o governo federal não tem piso definido por lei. O projeto mudaria esse cenário e forçaria a União a contribuir com pelo menos 10%. É necessário que tenhamos um percentual das receitas da União que possam ser aplicados independentemente da vontade do governante. Vimos agora, no atual governo, em função de uma crise mundial, etc., o contingenciamento de verbas em todas as áreas, mas sobretudo na saúde pública. Hoje o governo federal aplica em torno de 5% a 6% do seu orçamento em saúde pública. É um valor insuficiente para ajustar dentro do sistema federativo a saúde pública no Brasil inteiro, sobretudo o Sistema Único de Saúde, que prevê a universalização da saúde como um dever do Estado e o direito de todo cidadão. Será que vale a pena sermos a 6ª economia mundial e termos pessoas morrendo na porta de hospitais, termos cidadãos brasileiros sem escola, termos a falta de policiamento ostensivo nas ruas? Enfim, será que é esse o país que nós queremos? Por isso é necessário que descortinemos um outro olhar, um olhar em que possamos envolver todo o nosso saber, o saber jurídico, o saber médico, o saber de cada uma das áreas aqui envolvidas, no sentido de eleger algumas lutas importantes para mudar a história desse país. E nós temos esse papel. Nós, profissionais liberais, temos o papel de transformação da sociedade. Durante o encontro em Brasília, o FIR Cavalcante defendeu ainda a aplicação da lei da ficha limpa, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no mês passado, e sugeriu que todos os conselhos de classe adotem provas de suficiência como o exame da ordem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar constitucional o exame de ordem, ele partiu do pressuposto de que o Estado brasileiro, que é o responsável por fazer a seleção das profissões, etc., de acordo com o preceito constitucional, ele, por não conseguir fazer ele próprio, Estado, ele delega isso para os conselhos de classe. Portanto, a nossa autarquização, vamos dizer assim, está ligada diretamente a essa função que é delegada pelo Estado brasileiro. E o Supremo disse que determinadas profissões tem que ter um filtro maior em função dos bens com que lidam, um filtro maior para o ingresso nessas profissões, tal como disse o próprio Supremo, caso dos médicos que lidam com a vida, dos advogados que lidam com a honra, com a liberdade, com o patrimônio, o caso dos engenheiros, que também tem a questão da segurança para todos nós, e várias outras profissões poderiam ser encartadas dentro dessa mesma leitura constitucional. Quero crer que temos essa luta conjunta, talvez, esse debate a travar internamente,
e quem sabe depois, dentro de uma perspectiva maior, para encetarmos uma luta política no sentido de se ter esse exame de suficiência também para outros cursos que assim o desejarem. O discurso foi acompanhado com atenção pelos demais representantes dos conselhos de profissões regulamentadas. A presidente do Conselho Federal de Nutricionistas, por exemplo, falou em aprofundar o debate sobre o exame de suficiência. A próxima reunião do fórum está marcada para o dia 29 deste mês. E a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas aderiu à campanha da OAB e da AMB, a Associação Médica Brasileira, em prol do anteprojeto de lei que visa aumentar os recursos da União para a saúde pública. Na ocasião, o presidente nacional da Ordem recebeu um exemplar da primeira edição da Revista Brasileira de Direito à Saúde. A diretoria da Confederação entregou ao Ofer Cavalcante um exemplar da primeira edição da Revista Brasileira de Direito à Saúde. A intenção é aprofundar o debate sobre o assunto no Brasil, mas o grupo aproveitou a visita para tornar público o apoio ao projeto de iniciativa popular que quer obrigar o governo federal a repassar 10% das receitas anuais para a saúde. É um grande número e nos parece que o governo teria que dar mais condições a essas santas casas e as atividades filantrópicas. E pelo visto, com esse corte, muitas entidades vão ficar prejudicadas. E a motivação de nosso encontro agora aqui na OAB é justamente aderirmos a essa campanha nacional que está à frente à OAB, juntamente com outras entidades, como a AMB e agora, para nossa felicidade, a CMB também, já que nós representamos cerca de 40% do sistema SUS de saúde. E para fomentar mais essa discussão, a CMB lança, e aqui nós trouxemos alguns exemplares, o primeiro livro, Direito à Saúde, da Confederação das Misericórdias. É um livro onde temos vários artigos e temas relevantes que vão servir para o debate com os colegas advogados e toda a sociedade como um todo. A proposta é mudar a lei atual, que não impõe um percentual de verbas que a União deve aplicar na saúde. Dessa forma, seria criado um piso também para o governo federal. Nós já discutimos isso quando teve a regulamentação da EC 29 pela lei complementar e, infelizmente, a União acabou derrubando o projeto de lei que vinha na íntegra, né, e com a emenda alterou. Nós precisamos que a União coloque, fixe um percentual, estados e municípios assim o fazem, por que a União não faz? O presidente da OAB gostou da visita, lembrou primeiro que o direito à saúde é campo de trabalho para os advogados. Depois agradeceu a adesão das Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos à campanha por mais recursos à saúde. Não há dúvida de que as Santas Casas de Misericórdia têm um papel fundamental na saúde pública em nosso país. Elas atendem cerca de 60% do SUS no país. Isso demonstra o compromisso social que elas têm. A partir do momento em que a assessoria, a diretoria jurídica das Santas Casas nos procura para que nós possamos entambular uma parceria no sentido de abrir para a sociedade, mas sobretudo para os advogados, esse novo nicho que é o direito à saúde, ele me parece ser um nicho muito importante para os advogados abraçarem. Nós temos grandes problemas de saúde no Brasil, esses problemas precisam de uma solução e muitas vezes é necessário a judicialização da saúde a fim de que se possa fazer cumprir e dar efetividade aos princípios constitucionais, sobretudo de que todos têm que ter acesso à saúde, tem que haver uma universalização da saúde para toda a sociedade brasileira. E a advocacia é fundamental para isso. O advogado pode, através da sua pena, através de ações judiciais, promover a defesa do cidadão nessa área de saúde pública. Ao lado disso, as Santas Casas também, aproveitando toda a sua capilaridade no Brasil, vieram dizer que estão abraçando de uma forma efetiva o projeto de iniciativa popular que a Ordem está capitaneando com a Associação Médica Brasileira e outras entidades de saúde, no sentido de se destinar 10% das receitas brutas da União para a saúde pública no Brasil. Isso é muito bom, eu tenho certeza que esse projeto está vingando cada vez mais na sociedade e quero crer que até o final deste semestre nós teremos as assinaturas necessárias para levar ao Congresso Nacional. E daqui a pouco, depois do intervalo, conselheiros federais da Ordem decidem apoiar propostas que reafirmam poderes do CNJ e do CNMP. STF acolhe a ação da OAB e proíbe cobrança de ICMS em compras via internet. E ainda conheça a história de como foi criado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor.
Os conselheiros federais da OAB decidiram apoiar as propostas de emendas à Constituição em tramitação no Senado, que reafirmam os poderes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Quanto à alteração do número de integrantes dos dois conselhos, o Pleno da Ordem se posicionou contrário, com ressalva. A intenção de consolidar o poder de punição nos casos de desvio de conduta de juízes e integrantes do Ministério Público foi bem vista pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Já a proposta de aumentar o número de integrantes dos dois conselhos foi duramente criticada pelo relator da matéria na OAB. Não há nenhuma justificativa plausível para tal inovação, sendo uma pretensão corporativista que atende aos interesses pessoais de algumas categorias totalmente desprovidas de interesse público. Pretendem os magistrados da Justiça Estadual e membros do Ministério Público Estadual ampliarem sua participação nos respectivos conselhos sob o pífio argumento de que são classes bem mais numerosas, sendo necessária uma ampliação em suas representatividades. A proposta de emenda 457 de 2010 do deputado federal Regis de Oliveira é ainda mais ousada na clara intenção de enfraquecer o CNJ, uma vez que, além de propor a ampliação do número de conselheiros, propõe com clareza uma competência subsidiária para a sua corregedoria, além de deslocar essa competência do representante do Superior Tribunal de Justiça para um desembargador estadual. Outros conselheiros também se manifestaram contrários à ampliação. No fim, as propostas de emenda à Constituição dos senadores Demóstenes Torres, do Democrata de Goiás, e Humberto Costa, do PT de Pernambuco, foram apoiadas com ressalva. A ordem só admite aumento do número de conselheiros da sociedade civil. No momento da divulgação da posição da ordem, se deu um realce especial à nossa posição contrária à alteração da composição do Conselho. Então, ao invés de nós manifestarmos simplesmente nosso apoio ao projeto de emenda do senador, que a gente divulgue que somos contrários à composição, à alteração da composição com a inserção de novos magistrados, embora apoiemos o restante do projeto. Então, acho que realmente o peso da nossa opinião contra a inclusão de mais magistrados é o elemento fundamental da proposição de Vossa Excelência, que eu apoio integralmente. E que eu acolho, eu acho interessante, porque não há, ao que me parece, nenhum risco de que essa PEC não seja aprovada no Congresso. Então, é importante que a gente ressalte, de fato, a parte que realmente seria desastrosa, que é a modificação da composição. O Supremo Tribunal Federal acolheu por unanimidade a ação direta de inconstitucionalidade da OAB, que questionava uma lei do estado da Paraíba que tributava com ICMS compras feitas pela internet. Os ministros confirmaram uma liminar da própria Corte que 2 meses antes suspendeu os efeitos de uma lei da Paraíba. A norma estabelecia a cobrança de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, também no estado de destino, sempre que a compra era feita pela internet. Os estados necessitam de recursos, os municípios. E quando eles veem que existem brechas, existem mudanças de hábitos, por exemplo, todo mundo comprando pelo comércio eletrônico, existe para eles uma possibilidade de cobrar esse recurso. Então, todas as vezes que existe essa possibilidade, os estados e municípios usam de toda uma criatividade da engenharia financeira para poder se apropriar desses recursos. A lei foi questionada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados assim que entrou em vigor por resultar em bitributação. É que, desse jeito, havia cobrança no estado que produzia a mercadoria e no que recebia o produto. Essa é uma questão que nós estamos trazendo a partir da provocação de cada uma das seccionais do Brasil. Nós temos no Brasil uma diferença muito grande entre estados industrializados e estados não industrializados. E em função disso, os estados não industrializados acabam
tentando apenar o consumidor pelas compras que fazem via internet dos estados industrializados. Isso quebra o princípio constitucional de que não pode haver a cobrança de 2 vezes o mesmo tributo e outros princípios da Constituição que são atacados por isso. Reconhecemos que essa guerra fiscal no Brasil precisa ser resolvida, que os estados menores, não industrializados, eles acabam sofrendo por consequência de uma má distribuição de renda, por uma má distribuição das políticas públicas por parte do governo federal ou estadual nos estados mais ricos. As fábricas não procuram os estados menores, portanto é necessário que haja uma releitura de tudo isso, mas não à custa do consumidor. Vale ressaltar que a segunda taxação só alcançava a mercadoria enviada para outro estado que não o produtor. Com a decisão tomada, o tribunal passou a discutir a arrecadação do imposto. Pelo menos 3 ministros lembraram que a venda de produtos em lojas permitia a partilha do imposto entre estados de origem e destinatários. Já nas compras pela internet, o tributo fica apenas para o estado produtor, o que gera desequilíbrio, ressaltaram os ministros. O cenário só mudaria com adaptações na legislação. Este economista explica que isso depende de uma discussão no Congresso e adianta: aprovar essa modificação não vai ser tarefa fácil. É muito difícil politicamente passar, porque a força dos estados produtores é muito grande, força política, né? E o próprio governo federal acaba, né, dando apoio a esses estados. Então, dificilmente você vai ver um governo que dê apoio aos estados consumidores. E aí, com isso, passar uma reforma tributária que beneficie justamente o destinatário desses produtos, desses bens e serviços. E o Conselho Federal da OAB já ajuizou mais 2 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra legislações dos estados do Ceará e do Mato Grosso, que também impõem a tributação do ICMS para compras efetuadas por meio da internet. Este ano, o Código de Defesa do Consumidor completa 22 anos no país. E o dia 15 deste mês é considerado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Mas você sabe como é que tudo começou? Confira agora uma reportagem especial sobre o assunto. Quem não gosta de comprar? Eu gosto de comprar um pouquinho. Maquiagem, tênis, roupa, tudo. Compro bastante. O ex-presidente norte-americano John Kennedy já considerava os consumidores da década de 60 o maior grupo econômico da época. Mas para ele, os direitos desses consumidores muitas vezes não eram considerados. Em 15 de março de 1962, John Kennedy impulsionou o Congresso americano a reconhecer o direito dos consumidores em toda e qualquer relação de consumo. Em virtude do marco histórico, a data foi consagrada mundialmente como Dia do Consumidor. Já no Brasil, o direito ao consumidor só foi reconhecido 2 décadas mais tarde, através da Constituição de 1988. É uma lei que pegou para o Brasil. É uma lei que veio disciplinar a situação do comércio no Brasil, veio estabelecer com certa norma a relação de consumo. É uma compra de mercadorias ou serviços. E para existir a relação de consumo tem que existir o consumidor e o fornecedor em polos diferentes. Essa lei ela veio equilibrar o fornecedor ao consumidor. E é por isso que em 88 o Brasil teve uma certa resistência de colocar na Constituição essa exigência de que fosse criado o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 87.990, que ali o Brasil começou com um novo patamar da sua cidadania. Com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor em 1990, foram regulamentadas as relações de consumo no Brasil
esclarecendo lojistas e clientes sobre seus direitos e deveres. 7 anos depois, começaram a surgir em todo o território nacional os PROCONs, que passaram a promover a proteção e a defesa dos consumidores. O PROCON, como dito, no sentido de ser uma das primeiras trincheiras, um dos primeiros órgãos que representam a tutela do Estado dos seus direitos, o consumidor ele deve procurar o PROCON em vários casos. Existe um rol muito grande de práticas infrativas previsto no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39, por exemplo, fala de várias práticas abusivas. Então, são várias situações, como publicidade enganosa, como um produto comercializado sem informações, especialmente informação de preços, de data de validade, e até naqueles casos em que o consumidor não sabe se procura o PROCON, se procura a Justiça, se procura a Delegacia do Consumidor, ele pode e deve, tem sido essa a nossa praxe já de atendimento, procurar o órgão de defesa do consumidor, que não sendo especificamente algo de sua competência, vai realizar o encaminhamento adequado. Eu acho importante porque quando, porventura, a gente comprar alguma coisa em algum comércio, alguma loja, a gente tem por onde recorrer, né? A gente se sente assistido, né? Porque nossos direitos, né, têm que ser preservados. E a gente tem um órgão desse para estar junto, dando essa assistência, é importante, muito importante. Também o comércio tem que respeitar, né? Porque cria o código, tem que ser respeitado. É bom sim, mas as pessoas também precisam ser mais curiosas a respeito do próprio código e da própria lei. O cidadão deve se orgulhar de toda essa legislação, agora ele precisa se inteirar mais desses seus direitos, porque o código precisa ser mais divulgado e para que alcance essa sociedade brasileira que ainda desconhece esse seu direito. Veja no próximo bloco. Dirigentes das advocacias do Brasil e da Namíbia discutem novo intercâmbio entre advogados. E veja também, aprovado o projeto de lei que pune a empresa que pagar salário menor a mulheres. Em visita à Ordem dos Advogados do Brasil, o embaixador da Namíbia esteve reunido com o presidente nacional da OAB e com o presidente da Comissão de Relações Internacionais da entidade para propor um intercâmbio entre advogados brasileiros e do país africano. A reunião serviu para discutir a criação de um programa de intercâmbio entre os dois países, a fim de propiciar que advogados da Namíbia conheçam o sistema legal brasileiro e ambos os países intensifiquem suas relações. O embaixador da Namíbia ressaltou o desejo de conhecer melhor o funcionamento do judiciário no Brasil. Partnership work. We are studying the partnership. But ideally is for the lawyers to work together, to cooperate, to exchange best, to understand both the Namibian legal system and for the Brazilian legal system, so that together we can work out a more framework of cooperation between the two countries. O presidente nacional da OAB ressaltou que é importante também para os advogados brasileiros conhecerem a realidade jurídica na Namíbia, para auxiliar na evolução do judiciário no país africano. A Ordem dos Advogados do Brasil tem tido uma política em relação à questão internacional de cada vez mais avançar e fazer parcerias com entidades internacionais, com congêneres internacionais da Ordem dos Advogados do Brasil e até com governos. Não só para conhecer a legislação desses países, como também para proporcionar que esses países, sobretudo os países africanos, venham até cá no Brasil, conheçam a nossa legislação, conheçam o nosso sistema judiciário e possam levar daqui este exemplo para ser aplicado lá. Já temos um sucesso muito grande em relação
relação aos países africanos de língua portuguesa, da qual hoje eu presido a união desses países todos, que é uma entidade que congrega todos os países de língua portuguesa no mundo, e esses países têm tido a consciência do seu papel, que representa hoje cerca de 25% da advocacia mundial. Entretanto, só o Brasil representa mais de 95% desses 25%. E é preciso que nós levemos cada vez mais as experiências daqui para a África, diminuindo as desigualdades existentes naquele país. E o presidente nacional da OAB, que também é presidente da UALP, a União dos Advogados de Língua Portuguesa, informou que pretende visitar a Namíbia no período em que irá presidir o 2º Congresso Internacional dos Advogados de Língua Portuguesa, que vai ocorrer de 24 a 26 de maio em Angola. As empresas que pagarem para as mulheres um salário menor do que pagam aos homens quando ambos realizarem a mesma atividade profissional poderão ser multadas. É o que estabelece um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. No mês passado, o projeto de lei que visa assegurar o princípio da igualdade salarial entre homens e mulheres passou pela Câmara, sendo aprovado pelo Senado na semana do Dia Internacional da Mulher. O relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos do Senado, o senador Paulo Paim, defendeu o fim da desigualdade salarial no mercado de trabalho. No projeto do deputado Marçal Filho, que eu tive a alegria de ser relator na Comissão de Direitos Humanos, o senador Valdemir Moca foi relator nas ações sociais, ele apenas regulamenta o que está assegurado na Constituição. A Constituição proíbe qualquer tipo de discriminação contra negro, contra índio, cigano, orientação sexual, criança e adolescente, gênero e sexo. O que faz o projeto? Ele diz que o empregador que discriminar a mulher, se a mulher exercer a mesma função que o homem, preenchendo todos os requisitos, a mesma produtividade, a mesma qualidade, enfim, o mesmo cargo, ela tem que receber o mesmo salário que ele. A conselheira federal da OAB, Daniela Rodrigues Teixeira, comemorou a aprovação do projeto, mas chama a atenção para números que comprovam a discriminação salarial entre homens e mulheres que executam a mesma tarefa e têm a mesma formação profissional. A nossa consolidação das leis do trabalho já proíbe a diferença de salário entre trabalhadores que exercem a mesma função. Então, em princípio, poderiam achar que o projeto seria inócuo, mas as pesquisas mais recentes do IBGE demonstram que as mulheres recebem, sim, até 30% a menos do que os homens para cumprir a mesma jornada e fazer o mesmo trabalho, o que é absolutamente injusto. Então, nessa medida, esse projeto vem em boa hora quando diz para as empresas: estamos de olho no que vocês estão fazendo. As mulheres exercem o mesmo papel e merecem receber o mesmo salário. Nathalie Martins é exemplo de quem sofre com a discriminação salarial na profissão. Eu, como atleta surfista profissional, acho que o esporte também deveria aderir a essa aprovação dessa lei, já que a premiação dos atletas no masculino sempre é maior do que a nossa, então tem que haver a valorização no esporte também. A prática de algumas empresas de pagar menos para as mulheres do que para os homens que exercem a mesma função está perto de ser punida legalmente. A multa pode chegar até 5 vezes a diferença salarial devida no período em que a empregada esteve contratada. O projeto já foi aprovado. Para entrar em vigor, só depende da sanção da presidente Dilma Rousseff. A fiscalização do cumprimento da norma vai ficar a cargo das próprias mulheres. A própria prejudicada vai acionar. Primeiro ela vai procurar o seu empregador, dizendo que ele não está cumprindo a lei. Se ele não quiser cumprir, a justiça vai determinar que ele terá que cumprir. Além de cumprir o que manda a Constituição e a CLT, o projeto diz: se não cumprir, vai pagar 5 vezes o valor da diferença salarial. E o empregador, naturalmente, agora como há uma multa já específica colocada, ele vai procurar cumprir o que manda a CLT e a Constituição para não ser penalizado. As mulheres agora têm mais uma conquista para comemorar. A mulher, ela vem lutando pela sua igualdade, junto ao homem no mercado de trabalho, e foi mais uma conquista, entre outras muitas que ela vai conseguir, que ela vai lutar, que ela vai conseguir, mas foi um presente, não deixa de ser, A gente tem muito que comemorar agora. Eu participo de uma associação de mulheres e a gente na luta, para
de trabalhar, de geração de renda, isso é a melhor coisa que pode ter acontecido, né? E já demorou bastante também. É um pouco um contrassenso a gente ter que legislar ainda sobre isso, mas é bom estar se discutindo e é bom que tenha sido aprovada sem grande esforço. A conselheira federal da OAB destaca que os profissionais de advocacia também serão beneficiados quando a nova lei entrar em vigor no país. Para nós advogados, esse projeto vai ter duas serventias. Como advogados, orientando os nossos clientes de que essa diferença é inaceitável. A lei não aceita, a sociedade não aceita, então vai ser papel nosso como advogado orientar o cliente que busque o seu direito e que não aceite receber menos. E o advogado contratado, a advogada, no caso contratada, também vai fazer uso dessa lei e também vai poder dizer na empresa que, olha, eu faço o mesmo papel do meu colega advogado homem e mereço receber a mesma coisa pelo mesmo serviço. Então é uma lei extremamente positiva para a sociedade e que eu realmente espero que ela pegue e que daqui a uns anos a gente nem tenha que se preocupar com essa diferença de salário, que a sociedade reconheça que nós, mulheres, fazemos o mesmo papel que os homens e merecemos, óbvio, o mesmo salário. E você vê a seguir, Conselho Federal da Ordem presta homenagem especial às conselheiras federais da entidade pelo Dia Internacional da Mulher. O programa OAB Nacional volta já já. Não saia daí. Uma data que não serve apenas para ser comemorada, mas também para discutir ações que visam diminuir o preconceito e ressaltar a importância do papel da mulher na sociedade. Celebrado no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher foi lembrado de forma especial pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Além de prestar homenagens às conselheiras federais da entidade, a OAB reforçou o compromisso com as causas femininas e defendeu a adoção de novos paradigmas para reduzir as desigualdades ainda existentes entre homens e mulheres no país. A mesa principal do plenário da OAB ficou tomada pelas conselheiras federais da entidade, homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher. Também ocuparam lugar de destaque a presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, Maria José das Neves Duarte, e a ex-conselheira da Ordem, Erilda Balduino. A sessão foi conduzida pela secretária adjunta do Conselho Federal, Márcia Machado Melaré, que relembrou como foi criado o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher a ser comemorado no próximo dia 8, mas que por uma licença especial antecipada para hoje, aqui no Conselho Federal da OAB, tem como referência histórica o movimento das mulheres americanas que se rebelaram para que tivessem seus direitos mínimos reconhecidos. Direitos como, por exemplo, o descanso-maternidade. Isso aconteceu no século XVII. Mas até os dias de hoje, no Brasil, nós sabemos o quanto tem custado pôr em prática o artigo 5º, inciso 1º da Constituição, que diz: todos são iguais perante a lei. A secretária adjunta da OAB continuou seu discurso revelando dados estatísticos sobre a participação da mulher nas carreiras jurídicas e em outras áreas profissionais. No Supremo Tribunal Federal, há 2 ministras, Carmen Lúcia e agora Rosa Weber. No Superior Tribunal de Justiça, dos 31 ministros em atividades, contam-se somente 5 mulheres. E no TST, dos 27 ministros, também apenas 5 são mulheres. A pergunta, portanto, é a seguinte: se nós, mulheres, somos a maioria nas faculdades de direito de todo o país, representamos hoje quase a metade dos inscritos nas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, temos constitucionalmente os mesmos direitos e os mesmos deveres dos homens, por que a nossa participação em cargos de direção ou em postos de destaques ainda é tão pequena? A resposta a essa pergunta me leva a afirmar, com todas as letras, que esta situação de pequena participação das mulheres é resultado de uma sociedade ainda majoritariamente discriminatória, uma vez que refuto de forma veemente qualquer análise que leve na equivocada conclusão de que este fenômeno tem a sua origem
num aparente desinteresse ou falta de estímulo das mulheres em alcançar cargos de direção. Para o presidente nacional da Ordem, o Brasil precisa adotar políticas afirmativas para enfrentar o problema da desigualdade entre homens e mulheres, já que a cultura machista ainda prevalece no país. A norma constitucional é muito clara ao estabelecer uma igualdade formal, uma igualdade entre homens e mulheres. Não há uma igualdade material, é aquela igualdade no dia a dia. Historicamente, a mulher brasileira e em nível mundial também sempre foi tratada como um acessório ao homem. É aquela pessoa que tem os deveres matrimoniais, os deveres domésticos, mas a ela não é reconhecido o espaço que ela tem na sociedade. Para que os senhores tenham uma ideia, a mulher só começou a votar no Brasil em 1932. Portanto, nós temos hoje uma presidente da República, tivemos presidente do Supremo Tribunal Federal, temos uma outra presidente no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, e as mulheres começam a galgar postos na sociedade brasileira. Por isso é necessário que nós tenhamos esse conceito de que a mulher e o homem não podem ter nenhum tipo de diferença, a não ser a diferença biológica, que deve ser tratada como sempre foi, com diferenciações em função do sexo feminino ser mais frágil do ponto de vista físico do que o sexo masculino. Entretanto, isso não significa, por ser mais frágil do ponto de vista físico, biológico, que vai ter um tratamento do ponto de vista profissional também mais frágil. O que se quer é igualdade material. Por isso, há ações afirmativas do legislador, tal qual a Lei Maria da Penha, para diminuir esse tipo de desigualdade. A ex-conselheira da OAB, Erilda Balduino, recebeu rosas em representação a todas as advogadas brasileiras. Em seu discurso na tribuna, ela arrancou aplausos dos conselheiros federais ao contar ter sido apelidada de preliminar de encrencas. Para exercer a advocacia, não pode ser inodoro, insonso e sem sabor. Tem que ter cheiro, gosto e cor. Tem que mostrar a cara e dizer a que veio. A advogada brasiliense também falou sobre a presença da mulher nas carreiras jurídicas. O que é trabalhar com as carreiras jurídicas? Olha a importância disso. Eu sempre falo nas nossas reuniões que fazemos. As carreiras jurídicas são aquelas que guiam, determinam a conduta do ser humano dentro do Estado. Não é simplesmente estarmos a produzir belíssimas coisas de estética, dos quadros, da música, não é costurarmos muito bem, não é sermos excelentes, isso e aquilo. Nós temos uma destinação, nós fazemos parte daquele grupo de pessoas, de cidadãos que têm compromisso. Hoje, no mundo inteiro, nós, mulheres de carreira jurídica, que estamos presas à ONU, estamos presas à Federação Internacional de 78 países no mundo todo que lutam por isso. Nós queremos o empowerment das mulheres. As mulheres têm que ter poder. O que é empoderar mulheres? É otorgar-lhes direitos e poderes. A homenagem com certeza foi válida, até porque o Conselho Federal, por intermédio da sua diretoria, em especial da nossa diretora, a única mulher que tem assento na diretoria, ressaltou as conquistas das mulheres. É claro que essa conquista ainda é pequena, pouco significativa se nós olharmos diante dos 81 conselheiros e vermos apenas meia dúzia de conselheiras. Tanto que nós conseguimos ter assento na bancada de diretoria. Queremos que, na realidade, nós não caibamos ali, porque nós somos quase metade, dentre todos os estados, de advogados, né? Você vai ter mais ou menos 50% entre um estado e outro de advogadas. E no assento do conselho nós temos um número pequeno, quase insignificativo. Claro que o trabalho que nós estamos desenvolvendo é justamente nesse sentido, de que nós também queremos o nosso lugar, nós também, como os homens, como os advogados, nós queremos lutar pela classe, lutar pela advocacia, e acho que nós ainda temos que ter, de alguma forma, a necessidade de implementar esse número, tanto no assento federal, quanto no assento das subseções e das seccionais. E nós encerramos aqui o programa OAB Nacional de hoje, mas na semana que vem nós estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e de toda a sociedade.
Até o nosso próximo encontro.